Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. Que prazer, que alegria estar com você em mais uma oportunidade. Lembrando que nós estamos ao vivo com o episódio de número 95. Hoje eu recebo aqui com muita satisfação, com muita alegria, a Rani e a Lígia. Vou começar aqui com a Lígia. Seja bem-vinda, Lígia. Prazer? Prazer, muito obrigada pela oportunidade. E a Rani Leão. Oi, tudo bem? Boa noite aos que estão nos ouvindo. Boa noite para você. Obrigada, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre a fonoaudiologia. Maravilha. A Rani e a Lígia, que são fonoaudiólogas lá da Clínica Divertidamente. Então a gente vai fazer um papo aqui bem legal, trazer muitas informações, principalmente para vocês que são pais, Pai, mãe, avó, tia, enfim, tem que prestar bastante atenção no que a gente vai falar aqui, que são informações relevantes aqui para o aprendizado de todos e também para o bem das nossas crianças. Antes eu quero agradecer aqui o oferecimento da E-Forte Incorporadora. Você sabe, a E-Forte está trazendo aqui um grande loteamento, um lançamento para Cidrolândia que vai acontecer em breve, lá no grande bairro São Bento, que é o Ecoparque Vitória. Esse Ecoparque com mais de 450 terrenos vai ser um diferencial dos imóveis aqui no município de Cidrolândia. Em breve a gente vai trazer todas as informações de mais um grande empreendimento da E-Forte Incorporadora. Quero agradecer também ao Nutrimais Atacado, grande parceiro nosso aqui. Lembrando que nas compras acima de R$120 você concorre a uma Fiat Strada 0 km. Vale a pena você fazer suas compras no Nutrimais Atacado. Meu abraço lá para o Buchanelli, a Marisa, toda a equipe do Nutrimais. Muito obrigado aqui pela parceria. E agradecer também a IVR-Net, a Clínica Divertidamente, o restaurante Que Delícia, que é um grande parceiro nosso aqui também. Meu abraço lá ao Josias e também a Lourdes e toda a equipe do restaurante Que Delícia. Lembrando que tem aquela feijoada especial no sábado. Tá chegando aí o sabadão, Então tem uma feijoada especial. E no domingo tem almoço dos pais, aquele churrascão que você vai levar o seu papai para comer lá no restaurante Que Delícia, degustar aquela carne toda especial. Então, gente, vale a pena você conhecer o restaurante Que Delícia, que fica no bairro Vivaldo dos Ipês, tá? Vale a pena você conhecer. Fica ali na Avenida Aroeira, entre a Aroeira e também a Avenida Antero Lemes, tá bom? Ali no Vivaldo dos Ipês. Então vamos lá, gente, Lígia e a Rani, vamos falar sobre fonoaudiologia. Eu queria saber de cada uma aí a importância da fono na vida cotidiana, Mas antes eu queria saber de cada uma de vocês o porquê que vocês escolheram a fonoaudiologia, para poder atuar, trabalhar. Vocês que são bem jovens, e já estão aí nesse caminho que é muito bacana. Vou começar aqui com a Lígia. Tá bom. A gente estava conversando agora sobre isso. A fonoaudiologia surgiu para mim no final do meu ensino médio, quando eu tinha uma opção de curso e percebi que eu não gostaria de trabalhar com aquilo. Eu parei para pensar no que eu gostaria de trabalhar. Eu falei, eu gostaria muito de trabalhar com criança. E aí, pesquisando a respeito de profissões que trabalham com crianças, eu encontrei a fonoaudiologia. Gostei, li, me aprofundei, aí fiz o Enem e fui bolsista do ProUni e tinha a opção de fonoaudiologia. Então eu já entrei na fono, já comecei a estudar com o intuito de trabalhar com criança ali desde bebê até
a faixa etária que vem, né? Que precisar da gente. Foi esse o meu intuito. E você, Rani? Eu caí de paraquedas na fonoaudiologia. Não era a minha primeira opção de curso. Desde o meu ensino fundamental eu falava que eu queria fazer odontologia. Então eu queria ser dentista. Todo mundo, tem cara de dentista. Eu falei, eu quero ser dentista, então eu vou ser dentista. Aí cheguei no terceiro ano, presenciei uma situação que eu não gostei muito, aí eu falei, acho que eu não quero mais ser dentista. Vou pesquisar um outro curso que trabalhe com a área de comunicação, porque eu gostava dessa área de comunicação, de fala, não igual a Lígia de criança, mas eu gosto de criança também, mas não foi pelas crianças. Eu gostava da área da comunicação, de aprimorar, de ajudar as pessoas com oratória. E eu tenho meu pai na minha família que ele apresentou gagueira por alguns momentos, alguns anos assim. E aí eu falava, nossa, eu acho que eu quero fazer esse curso para ajudar meu pai também a diminuir a gagueira. E encontrei pesquisando, igual a Lígia também, pesquisei pela fonoaudiologia e achei muito interessante a área. Eu falei, vou jogar a primeira opção, fonoaudiologia, a segunda, odontologia. Também fui bolsista do ProUni. A gente formou lá no Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho, Rondônia. E foi assim, caí de paraquedas, cursei o primeiro período, segundo, eu falei, é essa área que eu quero seguir. Aí depois entrou a questão de linguagem, que trabalho com crianças, que já é uma outra área também que a gente gosta muito de atuar, eu e a Lígia. E eu gosto muito de criança também, eu falei, então vou ficar por aqui mesmo. Me apaixonei pela fonoaudiologia. É uma especialidade muito importante, né? Sim. Queria que vocês falassem sobre essa importância, né, das pessoas se atentarem a isso também. E eu vejo assim, que muitas pessoas, até adultas, elas têm muita dificuldade na fala, né? E isso afeta diretamente, né, a rotina das pessoas, né? Até o fato de você conseguir um emprego, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, como a Rani falou, ela encontrou a fonoaudiologia porque ela queria trabalhar com comunicação. E a fono é a profissão que trabalha com a comunicação humana. Então, fala, audição, a parte motora da fala. Nós estamos dentro de toda a área da comunicação humana. A fono está se tornando mais conhecida agora, porque não era uma profissão tão conhecida. Se pensava muito na parte da audição e depois veio a parte das crianças, né, com o aumento dos diagnósticos, a procura dos pais para ajudar os filhos mesmo com atraso de fala e linguagem. Mas a fono, como você falou, trabalha com adultos, com a questão da fluência da fala, com a oratória, que foi o que a Rani falou. Nós temos colegas de profissão que se especializam só nessa parte. Então, na verdade, em qualquer área da vida você vai encontrar em algum momento que um fonoaudiólogo pode atuar. Sim, isso mesmo. E é isso que é muito legal, porque a gente está presente em todas as fases da vida. Então a gente consegue atender um bebê que nasce ali na maternidade, no hospital, até um idoso, com uma perda auditiva, com um problema de afasia às vezes, né? Deglutição. Então a gente consegue estar presente em todas as fases, né? Se a pessoa necessitar de algum serviço fonoaudiológico. E é muito bom porque a fonoaudiologia vai desenvolver essa comunicação e vai trazer qualidade de vida para essa pessoa, né? Então, isso é muito bom. Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está participando aqui do nosso podcast, está chegando aí, né, pessoal? O Alex Rosa, grande amigo nosso aqui, né, Alex? Obrigado aí pela audiência de sempre. José Carlos tá aqui dando boa noite José. Vanessa Brito, né? Obrigado, Vanessa, aí pela audiência. O pastor Hudson Mukiuti, lá da Oreb Church, né? Junto com a pastora Bárbara, aquele abraço aí, sempre com a gente também, né, pastor? O pastor Hudson, que é diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes aqui de Sidrolândia. Obrigado aí, Hudson, pela audiência e companhia de sempre. Cassiano tá por aqui também, né? Ele que é videomaker. Sim. E atende lá também a clínica Divertidamente, né? Tem inúmeros clientes lá, é um baita profissional, né, dessa área aí também, da comunicação, né, que também faz captação de imagens, edição de vídeos, né, Cassiano? Obrigado aí pela audiência. A Kelly Crepaldi já está por aqui também, né, eu já mandei o link para ela lá, falei aí, tá aí o link, Kelly. A Tânia Almeida também com a gente, obrigado, Tânia. A Larissa, que é psicóloga lá na clínica, também está por aqui com a gente, né, Larissa? Obrigado aí, ela disse que já esteve aqui no nosso podcast junto com a Kelly, né, e em breve vai retornar também para a gente conversar mais. A Anne Alves também com a gente, Isabel está chegando por aqui, a Isabel Penha, dizendo aqui que o assunto é muito importante, né, Isabel? Com certeza é muito importante. E o desenvolvimento da linguagem dessas crianças, como que ele acontece? Pode falar, Lígia. Tá bom.
O desenvolvimento da linguagem, na verdade, a linguagem começa a se desenvolver desde dentro da barriga da mãe. Com a audição, as crianças, a partir de determinada semana, a criança já tem estímulos auditivos, então por isso que ela reconhece a voz da mãe, a voz do pai. Por isso que é bom conversar, né? Exatamente. Então, a partir do momento que o bebê nasce, ele já está recebendo, ele já está sendo estimulado para a linguagem. Porque nós somos seres sociais, então a partir do momento que o bebê abre os olhos, que a mãe fala com ele, que conversa, que toca música, tudo isso ele está recebendo esses estímulos. E aí a gente, no desenvolvimento da criança, a gente começa a perceber. Então, contato visual é linguagem, como que os bebês se comunicam? Chorando é linguagem, o choro é comunicação também. Então as mães conseguem entender o que o filho quer pelo choro, pelo momento que ele chora. Depois, o sorriso social, então ele consegue emitir essas respostas. Então, a mamãe chegou, ele começa a sorrir. O papai chegou, a vovó começou a cantar uma música que a criança, que os pais ouvem. E o bebê ele sente isso também. Depois ele começa a balbuciar. Então os pais gostam de falar que meu filho falou com 6 meses. 6 meses. Não, na verdade ele está balbuciando. Então ele está começando pelo contato visual, pela interação social. Os bebês eles imitam os pais. Então a mamãe está lá, mamãe. Então o bebê começa mamã, babá. Depois ele começa a entonar esses balbucios, né, esses sons. Então ele já começa aquele som mais animado. Modula a voz, então desenvolvimento, a linguagem está acontecendo. Depois dos 6, lá para os 9, 10, ele começa e sim a soltar algumas vocalizações com mais significado, que são as primeiras palavrinhas, e aí que vem o mamã, o papá, com diferenciação, que já é significado mesmo. Então, papá para papai, mamã para mamãe, bobó, e aí vai acontecendo. E aí nós temos também dentro de todo esse desenvolvimento, a criança começa a adquirir a fala em si, porque a fala e a linguagem são diferentes. A fala está dentro da linguagem, mas a linguagem é muito mais ampla. A linguagem é linguagem corporal, os gestos que nós temos, né? A Libras, por exemplo, a linguagem é através de símbolos, de imagens, tudo é linguagem. Mas dentro desse processo aí a criança começa a desenvolver a fala. Então ela começa a adquirir fonemas, aí tem os fonemas que a gente espera para cada idade, os fonemas que são mais, que eu gosto de falar, né, que são mais fáceis da criança aprender. Então o de mamãe, papai. Por que eu gosto de ver essa questão com os pais, né? O meu filho falou mamãe primeiro, meu filho falou papai primeiro, foi a primeira palavrinha. É o fonema mais fácil das crianças aprenderem. Nível de complexidade, assim, é o mais fácil. Então, por isso que geralmente o primeiro, a primeira palavra vai ser mamãe, vai ser papai. Às vezes não, mas na grande maioria das vezes é essa palavrinha. Então, ela começa a adquirir os fonemas. Então, ele só falava as palavras com M, com B, com P. Depois ele já começa a falar com T. E o desenvolvimento, ele é das nossas crianças, das crianças, né? Ele é assim, ele vai acontecendo. Então, ninguém senta ali com o bebê e ensina diretamente. Então ele vai aprendendo, então vai conversando com ele. Por isso que é tão importante conversar. Por isso que, por exemplo, eu tenho um cunhado que a filha dele, a primeira palavra que ela falou foi doida. Certamente ela ouvia muito. Porque ela fazia umas cambalhotas lá e ele falava, tá doida, aí ela começou a repetir. Sim, e entra o contexto. A imitação também, que é outro ponto para o desenvolvimento da linguagem. Quando a criança recebe essa resposta, tá doida, ela fazia uma coisa, ficava muito feliz, então ele, nossa, essa palavra deve ser muito legal, que tá nesse contexto que é muito legal. Vai repetir. E vai repetir. E também as crianças emitem, porque elas sabem que o pai, a mãe, aquele parceiro, que a gente chama de parceiro de comunicação, ele vai emitir uma resposta. Então, do nada ele solta um mamã, nossa, a mãe fica muito feliz. Aí faz cosquinha, aí pega no colo, aí brinca, abraça. Então é assim que a linguagem vai se desenvolvendo. É um sinal, né? Sim. E a Dani Belli tá aqui dizendo, Lígia é maravilhosa, Breno ama ela. Quem que é Breno? Breno é o meu paciente. Os nossos pacientes da clínica. Legal. E, por exemplo, assim, vamos supor aqui que eu seja pai, tenho uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, essa criança não emite sons. É um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta, porque como a Lígia falou,
tem a fase do balbucio, que é esse brincar com as sílabas da criança. Então ela está descobrindo que a boca dela produz um som. Isso começa com que idade, vocês sabem? Tem o balbucio diferenciado e o indiferenciado. O indiferenciado é por volta dos... Só troquei aqui a ordem, mas o indiferenciado é por volta dos 4, 5 meses. É aquele balbucio que vai repetir a mesma sílaba. Pá, 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 mamamã. Por volta dos 6, 7 meses já começa a ficar diferenciado. Então já vai soltar pá, tá, bah, então vai trocar e vai brincar com essas sílabas. Certo. Ali por volta dos 9 meses, o balbucio fica mais refinado, mais duplicado. E aí com 12 meses a criança já começa a soltar as primeiras palavrinhas. Então, um ano é esperado que a criança fale então, passou de um ano já é um sinal de alerta. E 18 meses também, 1 ano e 6 meses, já é esperado que essa criança já esteja produzindo frases simples, tipo me dá, vem cá, assim, com trocas fonológicas, que é esperado, mas uma frasezinha que tenha função ali no ambiente que ela está e que mostre que ela está tentando se comunicar, que tem uma intenção. Então, 18 meses, se a criança não fala nada, papai, mamãe, é um sinal de alerta, porque é a data limite para a gente esperar uma palavrinha da criança. Então, é e se ela permanecer apenas com essas balbúcios que nem vocês falaram, né? Por muito tempo, também é um sinal? Também é um sinal, porque a gente espera que esse balbucio evolua para uma palavra e essa palavra evolua para uma frase. Então, com 12 meses, a gente já não quer que a criança já balbucie, ela precisa falar palavrinhas simples ou de sílabas, até trissílabas também a criança já começa a falar. Não tem uma fala muito extensa, que a gente chama de... São as frases telegráficas. Então, assim, 2 palavras significam um contexto todo. Mas com essa idade, assim, de 12 até os 18 meses, a gente já espera esse desenvolvimento nas crianças. E como que os pais vão fazer essa identificação de que existe um distúrbio, um problema que precisa ser tratado? Ele pode notar pelo comportamento da sua criança ali no dia a dia. Por exemplo, é uma criança que não atende pelo nome, ou que não interage com ele quando ele está brincando, não tem muita a intenção de estar ali trocando uma atenção, compartilhando atenção. Então, ali a gente já vê que já não é normal, já não está esperado. Porque a criança ela precisa ter essa intenção de se comunicar, como a Lígia falou da linguagem. Então, não é só na fala, é um contato visual, é um apontar, é um imitar o que você está fazendo. Então, isso é uma forma de chamar a atenção e de expressar que aquela criança quer se comunicar com o outro, com aquele parceiro. Então, se a sua criança às vezes é muito quietinha, muito silenciosa, brinca sozinha ali, então já dá para ter ali uma percepção de que algo não está normal. E se a fala ainda está atrasada, aí mesmo que é um sinal de alerta. E essa criança pode ter o quê? Tem muitas condições. Depende. Tem muitos. Como a Rani falou, é um sinal de alerta. O pai tem que estar, principalmente se você é pai ou um tio que já tem contato com outras crianças e você começa a perceber como que aquela outra criança tá e a minha criança, não comparando, mas observando mesmo. Sim. A gente sempre olha inicialmente o contexto. Qual é o contexto que aquela criança vive? Como é que com quem que ela fica em casa? Ela vai para algum outro ambiente? Ela vai para uma creche? Ela vai para uma atividade, essa atividade diferenciada? Então, um parquinho, a igreja, como que funciona? Se a criança ela tem todos esses estímulos, não, meu filho vai para creche, meu filho brinca, meu filho está presente em brincadeiras com outras crianças e ele é assim em todos os ambientes, aí é um sinal de alerta. Quando tem uma criança que não é mais reclusa em casa, fica mais com a avó, ou então os pais, a mãe ou o pai pode ficar em casa cuidando da criança e acaba que não tem esse momento de sentar e brincar de forma mais natural com a criança, ou até mais estruturada mesmo, aí você pensa, não, pode ser o ambiente. Então, tudo isso a gente observa, a gente tem que observar. O meu filho, ele tem bastante brinquedo, qual o tipo de brinquedo? A criança fica muito tem contato com tela, com vídeo, com televisão. Sim. A gente sempre observa isso. E dentro dessa observação, se o pai fala, não, mesmo meu filho tendo todas essas ferramentas, ele tá um pouquinho mais atrasado, ele devia estar fazendo isso, ou então os pais percebem muito quando é o filho mais novo, né? Quando é o primeiro filho é um pouquinho mais difícil. Não, meu filho nessa idade, ele já fazia tal coisa, porque o pai consegue também acompanhar o desenvolvimento
do filho quando tem esse comparativo. Sim. E aí a gente observa. E aí cabe levar para um pedido médico. Aí, o primeiro contato geralmente é o médico. É o médico. E aí o médico encaminha, falou, não, é bom passar pro fono. Não, pediatra. Ah, o pediatra, claro. Sim. E aí o pediatra que faz o encaminhamento para vocês. Na maioria das vezes. Sim, na maioria das vezes é assim. E às vezes o pai procura também, porque conhece agora que a profissão está bem mais conhecida, né? Mas, por exemplo, lá na clínica onde vocês atuam, assim, por cima, né? Qual que é a maioria dos diagnósticos? É autismo, é TDAH, é algum outro tipo de especialidade que chega para vocês e que é necessário fazer então esse acompanhamento? O que mais acontece? A clínica atende pacientes com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, então essas crianças, TDAH, então essas crianças que têm essas condições, a clínica atende e é a nossa casuística, né? São os pacientes que a gente trabalha todos os dias ali no cotidiano. Mas nós também recebemos. E a gente também recebe, sim. De fala, que assim, meu filho não faz o R, que é do Brasil, por exemplo, Arara. Nós também atendemos. A área é mais na área da fono e é um transtorno fonológico, que é aquela dificuldade que a criança tem para produzir um som da fala. Então é aquela criança que às vezes vai trocar o Rzinho pelo L, então em vez de falar arara, vai falar alala. Outras trocas também, tipo gato, vai falar dato. Então são trocas que nós fonoaudiólogos atendemos e a gente consegue trabalhar para reabilitar essa fala e deixar a fala limpa, digamos assim, né? Mas a maioria é o quê? Da clínica? É. A maioria são crianças autistas. Autistas. E qual que é a especificidade do autista? Até para ajudar na identificação desse diagnóstico, digamos assim. Os sinais do autismo para identificar. O autismo, ele é um transtorno, ele é um espectro, né? Então ele é bem amplo. Diversificado. Muito bem diversificado. Então, mas no tocante à fonoaudiologia, né? No tocante à fono. Que vocês identificam, né? Sim. A principal mesmo é o atraso na fala. Que é como os pais chegam pra gente, meu filho tem atraso na fala. E aí a gente faz anamnese, então a gente observa tudo isso, observa contexto, observa primeiro filho, último filho, convive com quem, interage como que ele faz pedido pra você. Então nessa conversa, bem complexo, né? Muito complexo. Também tem a questão da gestação, porque o processo ali da gestação é muito importante. Às vezes a criança teve alguma doença durante a gestação, a mãe, então tudo isso influencia muito. Um histórico familiar então, a gente faz também. Uma pesquisa bem, o histórico. O pai, você, o seu marido, um tio, um primo, demorou a falar? Como que foi isso? Então, nós vamos anotando. E aí vai para a avaliação de linguagem. E a gente avalia a linguagem. Então, às vezes, chega com a queixa do atraso de fala, mas no autismo, na grande maioria dos casos, é o transtorno de linguagem. Então, como eu falei, a linguagem é muito ampla. A fala é uma parte dela. Quando a criança vem, né, a criança autista, ele tem um transtorno de linguagem, então são várias das habilidades dentro da linguagem que a criança tem déficits. E é assim que a gente trabalha. Então a gente tem crianças, pacientinhos que não fazem contato visual. Sim. E a gente trabalha, a gente parte daí. Então, porque como que o bebê aprende? Olhando para a mãe, imitando a mãe. Que são as que a gente chama as habilidades precursoras para a fala, né, pro desenvolvimento da linguagem. Então, imitação, contato visual, a intenção comunicativa, a intenção de se comunicar. Depois, atenção compartilhada. Atenção compartilhada, conseguir brincar com a tia e com o brinquedo, conseguir fazer essa troca naquela brincadeira, entre tanto o adulto quanto outras crianças. Sim. Então a gente explica sempre muito isso para os pais, porque eles chegam com esse anseio, meu filho não fala nada e tal, eu quero que meu filho fale. Só que a gente explica, olha, de acordo com a avaliação, a gente percebeu que isso aqui está em defasagem. Então, antes da fala propriamente dita, a gente tem alguns precursores. Então, ele não faz contato visual, ele não aponta, ele tem que ter a intenção de se comunicar. E aí, na terapia, a gente consegue fazer algumas estratégias para incitar isso na criança. Por exemplo, a criança não tem a intenção de se comunicar porque talvez em casa, como ele já falou que a gente tem que ver a questão do ambiente, essa criança recebe tudo na mão. Então na terapia a gente dificulta isso para a criança. Sim. Então a criança quer essa caneca aqui, mas eu vou deixar a caneca numa altura que ela não consiga alcançar. E aí eu falo, o que você quer? Ele não vai responder nada porque talvez ele não saiba falar e nem apontar. E aí eu falo, então aponta pra mim, mas eu vou ajudar ele. Então eu pego o dedinho, a mãozinha dele, o dedinho e aponto. Você apontou, muito bem, então você quer a caneca. E aí eu entrego a caneca pra ele.
Então, é um aprendizado. É um aprendizado, exatamente. Então é algo bem complexo, que não é só a gente entrar em intervenção e já vai falar. Não, a gente tem que trabalhar essas habilidades que vêm antes para a criança entender o que é a linguagem, para ela querer se comunicar. Então a criança tem que querer. E como a Rani falou, a gente dificulta e a gente gosta também de criar momentos que pareçam com a vida cotidiana dessa criança. Então tudo é muito natural. Então uma criança que chega, que ainda não faz contato visual, que tem essa baixa intenção comunicativa, a gente faz tudo brincando, porque como que a criança aprende? Brincando. Então, ela quer aquele brinquedo, como a Rani falou, você quer o brinquedo, e aí a gente vai fazer no som do brinquedo. A criança não faz, quando a criança não emite sons, né? Ai, como é que faz o gato, a buzina, e aí com música, incitando esses comportamentos, estimulando essas habilidades dentro do contexto clínico, mas de uma forma muito natural. Para que a criança consiga aprender dessa forma, natural, que é como porque a gente aprende. Tem que ser lúdico, tem que ser leve, porque criança, né? E a criança precisa desse ambiente que ela se sinta à vontade, um ambiente que seja propício ali para ela conseguir. Entendi. E o que tem a ver distúrbio alimentar, seletividade alimentar com fonoaudiologia? Muita coisa. Como a gente falou, a Rani falou, na clínica a gente trabalha com crianças autistas, né? E outras também, mas principalmente nossos pacientinhos estão dentro do espectro. E dentro do espectro tem muitas crianças que têm a seletividade alimentar, que é quando uma criança ela tem uma aceitação bem restrita aos alimentos. Então, pode ser por textura, por cheiro, por cor. O nutricionista, né, na clínica nós também trabalhamos com as nossas colegas nutricionistas, eles trabalham mais focado nessa parte. E nós, como que nós conseguimos colaborar? A fono, ela trabalha em todo o sistema estomatognático, né? Então, questão dos órgãos fonoarticulatórios. Então, língua, bochecha... e as funções também as funções também. Então, a gente consegue estimular... Se é uma questão sensorial, a gente consegue estimular sensorialmente, sem precisar do alimento. Então, através dos materiais. Então, uma escovinha, a própria luva, vai passando dentro da boca para tirar aquela sensibilidade que a criança tem. Quando uma criança ela tem uma restrição, né, uma seletividade alimentar muito, muito grave, ela não, por exemplo, uma criança que não come alimentos sólidos. Todos os músculos envolvidos na mastigação e na deglutição, por essa criança ter essa seletividade, não usar, eles vão ser mais flácidos, então eles vão ser músculos mais fraquinhos. Então, pra gente conseguir que essa criança mastigue, engula, consiga segurar o alimento na boca, a gente também tem que trabalhar a força desses órgãos. Então, força de lábio, força de língua, força de bochecha, e isso o fonoaudiólogo também trabalha. Tem toda uma técnica para isso. Tem. Lígia, vou te pedir para você ficar um pouquinho mais aqui, ó, nessa sequência assim. Isso, você vai ficar mais aqui, centralizado aqui comigo, porque vocês estão entrando na frente aqui da outra, aqui na câmera. E agora ficou legal. Então, a Fabiana Fingler tá dizendo: oi, tia Lígia, o beijo do Miguel. Miguel tá te vendo lá, né, Fabiana? Beijo, Miguel. Obrigado aí pela audiência, Fabiana. Edno Ribas também tá chegando agora aqui com a gente. Obrigado, Edno, grande abraço. Bom, tecnologias e inovações, o que tem de novo aí no mercado, né, para vocês falarem que auxilia? Você falou aí dessas técnicas, né? Provavelmente tem muita coisa nova chegando, né? E a Clínica Divertidamente tem investido para poder auxiliar, né, nesse apoio às nossas crianças. A tecnologia ela vai sempre avançando, né? E a fonoaudiologia ela não pode ficar para trás, então a gente tem que acompanhar. E a gente faz uso de alguns recursos da tecnologia nas nossas terapias. Por exemplo, a gente usa aplicativos que tem realidade aumentada, né? Cartas que a gente projeta no celular e a boca assim aparece grande para a criança e já chama atenção, já é algo que é um diferencial. A gente também, dentro da fonoaudiologia, a gente consegue fazer teleatendimentos. Então, nós conseguimos atender um paciente que, por exemplo, mora em outra cidade do estado ou fora do estado. Tem fonos que atendem fora do país. Então, tudo isso por conta da tecnologia. Que bom, hein? Isso. E isso é muito bom porque, às vezes, a pessoa não tem o acesso ao tratamento fonoaudiológico na cidade, mas tem uma fono que faz esse teleatendimento. Então, ela consegue ter esse serviço mesmo de longe. E o teleatendimento funciona. A terapia fonoaudiológica por teleatendimento funciona, dá resultados. Então, é o que a tecnologia também ajudou nesse processo, né? De
para conseguir alcançar pessoas que infelizmente não têm acesso ao serviço de forma presencial, né? Entendi. A era da tecnologia é muito difícil uma profissão que não acompanhe, né? Que não faça um bom uso dessas ferramentas. Então, como a Rani falou, nós temos plataformas que nós conseguimos criar jogos para uma criança. Então, por exemplo, as crianças autistas, né, que estão dentro do espectro, às vezes eles têm hiperfocos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que só gosta de Sonic. Ele só gosta de Sonic. E se eu mostrar ali um carro, ele não liga. Então, o que a gente consegue montar? A gente consegue montar dentro do computador, do tablet, todo um estímulo para essa criança. Então, o Sonic, vamos lá, vamos colocar o Sonic vai falar essa palavra agora, vamos lá, fala junto com o Sonic. Então, a gente usa essas ferramentas para conseguir chegar na nossa criança, no nosso paciente. A tecnologia também está presente na comunicação aumentativa alternativa, que é uma forma não vocal da criança se comunicar. Então, por exemplo, lá na clínica a gente nós temos alguns pacientes que nós estamos começando a fazer essa implantação da comunicação alternativa, e eu tenho um pacientinho que a gente está fazendo a implantação com um tablet. Então, ele vai se comunicar através do tablet. Então, através dessa tecnologia de aplicativos, a gente monta para ele todo o vocabulário que ele vai se comunicar através do tablet. Então, ele é um paciente maior, porque a comunicação alternativa ela também pode ser por troca de figuras, né? A PECS, que é mais conhecida. E agora a gente usa também a tecnologia. Então, em casos lá na clínica a gente trabalha com autismo, mas tem casos de pacientes, né, de pessoas que perderam os movimentos, mas não perdeu a cognição. Então, mostra estudos que as pessoas conseguem se comunicar através do computador. Então, ela consegue falar através do computador. Isso é tecnologia, é comunicação, é fonoaudiologia. Então, a gente integra tudo isso dentro da profissão para que a gente consiga chegar nos nossos pacientes no outro estado, ou na nossa criança que só se interessa por Sonic, para diferenciar também. Então, se a gente tem um paciente mais velho, porque a gente trabalha muito com criança, a gente também trabalha com adolescentes. Então, o adolescente não vai querer sentar no chão e brincar de carrinho. Não, ele quer... dele já é outra fase, ele quer falar sobre outra coisa. Sim. Então, quando eu pego um computador, eu pego o tablet, ou os aplicativos no celular que a Rani falou, que a gente consegue passar para a tela, que é o que eles gostam, nossa, a sessão flui e a gente consegue aumentar o vínculo e aumentar a motivação e a criança, o adolescente, o adulto consegue desenvolver. Legal, muito bom, estou aprendendo muito hoje aqui, viu, gente? E uma coisa que é interessante a gente falar, vocês estão falando sobre tecnologia, né? Sim. Sobre a parte positiva, né, da tecnologia, mas também tem a parte negativa, né? O que acontece? Sim. Hoje em dia, a criança está ali, ela não tem nem forças para segurar o celular, mas a mãe, o pai vai lá e coloca um jeitinho lá, põe no travesseiro, põe em algum lugar lá bem arrumadinho, né, para poder a criança ver lá um celular, um vídeo, um desenho, e aí aquela super exposição, né, no cérebro da criança, e às vezes até para a criança parar de chorar e tal, né, e aquilo também começa a viciar a criança. Enfim, quais são os malefícios desse tipo de tecnologia e que os pais precisam também de um alerta, né, para poder minimizar isso daí? Sim. Como você falou, tem os benefícios e os malefícios. A geração atual, né, a geração de pais, nós temos acesso a muita tecnologia. E a gente compreende alguns casos. Então, às vezes é uma mãe que não tem muita rede de apoio e precisa, né, colocar o celular para a criança assistir. Tudo bem, a gente consegue compreender. Então, quando o pai vem, a gente sempre pergunta, já virou até pergunta de anamnese. A criança tem contato com tela? Faz uso de celular? Por quê? Porque já tem estudos que falam sobre isso, que tem algumas características, não só na nossa área, que a gente consegue perceber que é por causa desse uso excessivo. Então, como a gente já falou no início, o que é o desenvolvimento da linguagem? É comunicação, é troca, eu e você, é eu e o bebê, a mamãe, o bebê e o papai, é olho no olho, é toque. É assim que a criança se desenvolve, é assim que ela desenvolve linguagem, é assim que ela aprende sobre o mundo. Então, quando eu pego um bebezinho de, 6 meses, 8 meses, que coloca sentadinho, coloca a televisão,
como você falou, é uma super estimulação, é muito estímulo, né? É estímulo visual, porque todas as cores são muito vivas, é muito som, é auditivo, muita informação para essa criança. Ela fica vidrada naquilo e tem um efeito no cérebro também, a liberação de hormônio de satisfação. É uma satisfação fácil para a criança. Então, o cérebro está gostando daquilo. Então, ele acaba ficando mesmo com características de vício naquilo. E quando tira, a criança tem uma resposta muito grande, muito extensa, né? Muito assim, choro, grito, isso a gente vê até em bebê. Então, por exemplo, se a criança não tá ali, passa horas no celular, horas assistindo vídeo, às vezes até sem supervisão de um responsável, você tira, essa criança não vai brincar, ela não vai ter a paciência, ela não desenvolve a criatividade, ela não consegue desenvolver o simbolismo, né, que é o brincar, tipo assim, brincar de casinha, de super-herói. A criança, ela aprende imitando o contexto. Então, ela vê a mamãe fazendo comida, o papai limpando a casa, ele imita na brincadeira e ela tá aprendendo. Quando uma criança fica só ali no vídeo, só num contexto, ela não tem essa habilidade. Então, ela não consegue esperar, ela tem um tempo de paciência, um tempo de tolerância bem baixo, porque o YouTube, e agora tem os shorts do YouTube, e as crianças adoram. É curto, é 15 minutos. Aí você vê, a criança passa horas naquilo. Ela não vai ter paciência para esperar numa mesa. Até a gente, né, já tem paciência, imagina a criança. Imagina, nós como adultos, nós sentimos o peso disso, de ficar muito tempo nas redes sociais. Então, Reels no Instagram, o TikTok, já é prejudicial pra gente. Imagina uma criança que está se desenvolvendo agora. Então, tem a questão da fala, às vezes atrasa a fala, porque fala é isso, fala é troca. A criança aprende olhando para mim, olhando para adulto, olhando para a mãe. A questão da criatividade, a aprendizagem, a tolerância, a compreender contextos sociais também, quando a criança fica muito tempo. Então, por exemplo, a criança sai de casa, o pai dá o celular. Em todo o tempo que a criança está fora de casa, ela está no celular. A criança acordou, vai para a televisão. Então, como que ela vai aprender sobre o contexto, sobre como funciona a comunicação, a linguagem, se ela tá limitada àquilo, à tela? Então, e é isso. E quando tira também, eu gosto sempre de falar isso. Às vezes a gente espera habilidades das crianças que a gente não ensinou ou não propiciou que elas aprendessem. Então, se eu não ensino meu filho ao contexto do restaurante que eu falei, e ele tá lá com o celular, então um belo dia não vai conseguir ter o celular, e a mãe tira, o pai tira, essa criança ela não tem esse repertório. Então, como é que eu vou esperar da minha criança um desenvolvimento que não propiciei para ela, que eu não ensinei, que ela não aprendeu? Que ela não teve essa experiência para poder aprender a lidar com aquilo depois. Então, isso dificulta muito nesse processo de entendimento do ambiente da criança, formação de emoções também. Se uma criança não é exposta a um ambiente que ela tem desafios, como é que esse cérebro vai conseguir formular algum esquema mental para conseguir passar por aquilo? Então, a criança ela precisa realmente ser exposta a esses desafios, a essas situações, para que ela consiga encontrar sozinha habilidades para lidar. Então, ela já vai conseguir lidar se ela for exposta. Agora, se ela for restrita a isso, aí ela vai apresentar um comportamento, às vezes desafiador, às vezes lesivo, porque ela não teve contato com isso e ela não conseguiu desenvolver uma habilidade. Então, certo, mas qual que é a orientação? O que o pai tem que fazer? Ele pode dar o celular para a criança? Não pode? A partir de que idade? É recomendado isso pela Organização Mundial da Saúde que crianças até 2 anos não é para ter uso de tela. Não pode usar tela nenhuma. Não pode usar. Até os 2 anos nenhum. Isso é importante, hein? Mas é claro que a gente também não é radical. Então, por exemplo, você não vai sair de um ambiente porque tem uma televisão, você não vai pedir para desligar o celular de perto do seu bebê, porque não pode ter conta. Não. Porque isso é natural também. Então, se você está num lugar que tem uma televisão ligada, é natural. O que não pode é isso, que você até comentou, o bebê aprendeu a sentar, já colocou a televisão, um vídeo para ele assistir. Não pode. Até os 2 anos. Depois é de forma diminuída. Então, assim, até os 5 anos, tem pais que limitam. Então, vai assistir um filme. Ou então, pode assistir um desenho? Pode assistir um desenho, mas um desenho que tenha baixo estímulo. Então, menos cores, menos barulho, sem muito som. Uma fala mais lenta, né? Isso, porque uma os fala desenhos mais são muito lenta. acelerados.
Isso, essa é a recomendação. E quando uma criança fica assim, né, até os 2 anos não fez esse uso intencional de telas e até os 5 anos foi de forma diminuída, ela também não se interessa muito. O que ela gosta? Ela gosta de brincar. Então ela vai brincar de super-herói, vai brincar de vai desenvolver a criatividade dela. Isso que a Rani falou. Ela vai pintar, né? Ela vai fazer qualquer outra coisa. Isso que a Rani falou é muito importante, do cérebro ele conseguir ter habilidades para vencer os desafios. Então, a criança vai para a escola, o cérebro vai precisar sofrer um pouquinho para aprender. E essa habilidade começa na brincadeira. Começa com um carrinho que quebrou e aí a criança tem que adaptar. Sim. Começa com uma brincadeira, falta um brinquedo, então ele cria esse brinquedo, ele inventa, ele tira assim, sabe quando a criança pega um copo e esse copo vira uma torre, esse copo vira um castelo? A caixa vira um carro. A caixa vira uma nave espacial? É isso que a gente precisa. A gente precisa que a criança desenvolva isso. E infelizmente as telas, o uso excessivo da tecnologia rouba isso das crianças. Mas vocês concordam comigo que os pais precisam ser educados? Porque os pais eles são culpados disso, né? Porque eles não conseguem lidar com as crianças. Eu já tive várias experiências assim de ver pessoalmente absurdos. E aí a primeira coisa, essa criança tem problema. Não, mas às vezes não é a criança, né? É os pais que não conseguem lidar com a criança, conversar, e a primeira coisa que eles fazem é enfiar o celular na criança. Tem uns que colocam até fone, assim, mete um fone, mete um celular e se vira aí. Né? Então isso daí é gravíssimo, né? É outro ponto muito interessante também, às vezes não é um diagnóstico, né, que essa criança vai ter. Às vezes é só alguns limites que não foram traçados ali, algumas orientações, falta de tempo com aquela criança. Mas vocês conseguem trabalhar isso, fazer esse diagnóstico também, né? Quando às vezes chega lá a mãe, o pai, essa criança tem problema porque não para, porque não sei o quê. Sim, a gente consegue. Porque a gente faz aquele acolhimento, a gente conversa sobre aquela questão que a gente explicou na anamnese, a questão do contexto, do ambiente, dos antecedentes da criança. Então a gente consegue ver, isso aqui não está certo, então vamos diminuir, a gente orienta a família, vamos diminuir isso para ver se vai surgir efeito aqui. Então a gente consegue ter esse monitoramento, porque às vezes é só um atraso no desenvolvimento, às vezes nem é um diagnóstico, às vezes não é um TDAH, às vezes é só uma criança que está muito exposta à tela e que não sabe lidar com o tédio. E a criança precisa saber lidar com o tédio, porque é no tédio que ela vai criar formas para se distrair. E isso é muito importante para o cérebro. É muito, muito importante que ela desenvolva essa habilidade. Então, às vezes, não é um autismo, não é um TDAH, às vezes é só muito estímulo para aquele cérebro pequenininho demais. E como a Rani acabou de falar, dentro da anamnese, no contexto e na avaliação, a gente consegue perceber. Então tem muitas coisas que se assemelham sim, mas quando a gente senta ali no chão para brincar com a criança, que ela não tem acesso a celular, a televisão, a música, e a gente apresenta o brinquedo, porque a gente senta e brinca com a criança. Aí você vai, não, em casa ele não brinca, em casa ele não faz. E por que na terapia, ali naquele ambiente controlado e supervisionado, porque quando um terapeuta, né, nós como fonoaudiólogos, mas todos os nossos colegas, nós sentamos para trabalhar, para ficar com aquela criança, a gente faz de maneira intencional. Então nós estamos ali intencionalmente. Então eu não estou só empurrando um carrinho, eu estou trabalhando o desempenho visual, eu estou trabalhando a imitação, a vocalização, as onomatopeias, que são sons, né? Então quando eu faço isso de forma intencional, e uma criança, como a Rani falou, que é só super estimulada, que não tem um diagnóstico por trás, né? Ela desenvolve, ela desabrocha. Todas aquelas habilidades que estão em déficit, elas começam a se desenvolver. Por quê? Porque a gente criou um espaço, a gente criou a necessidade. A gente deu oportunidade dela apresentar. E aí essas habilidades, elas emergem. E aí que a gente consegue ver, a gente consegue diferenciar. Durante a anamnese e a primeira avaliação, a gente já tem uma ideia. Falando, não, a gente acho que é questão de estímulo. E a gente fala isso para os pais. Questão de estímulo. Então, quando a gente estimula, você vê a criança desenvolver. Então, a orientação é não dar celular. Como eu falei no início, às vezes é muito difícil para um pai, uma mãe, principalmente, né, não tem a rede de apoio. Mas quando puder evitar, sim. Quando estabelecer os limites, sim. Quando puder sentar e brincar, se você puder sentar ou brincar ou dar o celular, que você sente e brinque com a sua criança. Que se você, vou dar um vídeo,
oferece um livro interativo, algo que você não precisa ficar lá o tempo todo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil essa parte, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? O trabalho, o tempo, a rotina muito puxada. Então, eu tive contato com famílias que ela falou assim, olha, é que eu fica na creche, eu fico com a minha mãe, eu chego à noite, eu tenho que fazer isso, tenho que dar comida. Então a gente consegue compreender esse contexto, a gente entende que é muito difícil tirar 100%, mas o que puder diminuir, o que um pai, uma mãe, um familiar, um primo, qualquer adulto puder fazer de maneira intencional, esteja lá brincando com a criança. Gente, eu só tenho um filho, meu filho tá aqui, tem 19 anos. Ele, na época, não era normal, né, no nosso tempo ali, essa questão de celular, né, até era muito caro, né, então, só que ele, assim, sempre foi um menino que você colocava ele num lugar, ele ficava ali quietinho, se você falava para ele, ó, vem aqui filho, ele vinha, então assim, ele sempre foi muito obediente, e qualquer coisinha que você dava para ele se alegrava e brincava com aquilo, entendeu? Então assim, a gente teve até medo de ter outro filho e vir totalmente diferente do que ele foi, né? Sim. Porque realmente foi um menino muito bom. E às vezes eu vejo hoje, né, a forma como é hoje, né, por causa desses celulares, eu entendo que isso prejudicou demais as nossas crianças, em todos os sentidos. Então, realmente, eu acho que, na minha opinião, não se deve dar celular para bebê, para criança, né, por causa disso. Realmente, a gente entende a necessidade, né, a questão de falta de tempo e tal, mas se programe, né, pessoal? Sim. Então, se você não vai cuidar bem, né, não tenha. Essa, enfim, é a minha opinião. Mas eu acho que está demais, é um exagero que tem prejudicado a saúde mental das nossas crianças, esses estímulos todos aí, e a criança cresce já totalmente estressada, porque é um ritmo realmente muito frenético, muito pesado, as redes sociais atrapalham muito, né? E, então é uma orientação que foi importante vocês trazerem aqui, que essa questão da OMS que você falou, eu não sabia, que essa questão de 2 anos, dessa recomendação. Então realmente é mais grave do que eu imaginava, né? Que as pessoas, elas não ligam, né? Elas vão lá, a criança acabou de nascer, já sai com o celular. Bom, continuando aqui nosso roteiro, né? Eu tinha anotado aqui a pergunta sobre a chupeta e a mamadeira, se ela atrapalha, né? E até que ponto também é importante, porque é importante também a gente falar a questão de idade, se pode, não pode, qual que é a idade, enfim. Outra questão também, porque o recomendado pela Associação Brasileira de Odontopediatria é que não seja dada a chupeta e nem a mamadeira, a chupeta principalmente para o neném. E se for dar, que seja anatômica, mas se precisar mesmo, em casos assim que não tem para onde correr, retirar essa chupeta até no máximo uns 3 anos. 3 anos de vida da criança, porque vai ter impactos na questão da dentição, vai ter impacto diretamente na fala. Olha aí, ó, eu tenho uma sobrinha que tem 6 anos e ela tem 2 chupetas, ela fica com uma aqui e a outra cheirando. Nossa, impacta demais. Impacta na questão dos órgãos fonoarticulatórios, então língua, lábios, todos vão estar muito fracos, porque essa chupeta vai estar atrapalhando o desenvolvimento e a força, digamos assim, desses órgãos. Então, até os 3 anos no máximo, a madeira também é a mesma questão, porque vamos fazer um testezinho agora com vocês. O senhor está aqui na minha frente e está sem falar nada, né? Onde que o senhor está sentindo a sua língua agora, nesse momento? Posição da sua língua? Tá no céu. Tá no céu da boca. Em casa também, percebam agora que a língua de todo mundo tá no céu da boca. Por quê? É a posição habitual da língua. É a posição anatômica da língua. Até para você ativar a respiração. Exatamente. Ela fica com a ponta lá atrás dos dentinhos dos incisivos superiores. Então ela fica ali. Quando eu coloco algo ali, eu vou interromper, eu vou atrapalhar, eu vou mudar essa posição anatômica da língua. E eu vou deixar essa língua rebaixada. Por quê? Porque tem uma chupeta e tem uma mamadeira ali na posição, no lugarzinho que era para minha língua estar. E aí, essa língua, com o tempo, ela vai se acomodando. Porque o nosso cérebro, a gente funciona por estímulos. E quando a gente vai se recebendo muitos estímulos de alguma coisa, a gente vai se adaptando. Então, a língua se adapta a ficar no assoalho bucal. E aí, quando eu precisar que essa língua suba, por exemplo, para emitir um L, um T, um D, que são fonemas da fala, ela não vai ter força para subir. Por quê? Porque ela ficou todo o tempo ali.
no assoalho e ela não teve forças ali para subir e ela não sabe fazer esse movimento. Então, quando a criança vem pra gente, e geralmente também outro ponto, quando a criança faz uso de chupeta de mamadeira, ela tende a ter uma respiração oral. Ela não vai respirar pelo nariz. E a respiração que a gente deve ter é uma respiração nasal, pela qualidade e tudo, porque recebe o tratamento adequado e tudo mais. Senão esse ar chega aos nossos pulmões sujo, digamos assim, porque não vai ter o tratamento que era para ter pelo nariz. Então impacta diretamente. Então quando a criança chega pra gente ali com uns 4, 5 anos fazendo uso de chupeta, ela tem esses problemas na fala, ela tem uma arcada dentária alterada e ela tem problemas com a língua e com o lábio, uma musculatura mais flácida e tem respiração oral. Então, acarreta muito, muito no desenvolvimento dessa criança, tanto da fala quanto dos órgãos fonoarticulatórios, de tudo. Então, é muito importante que quando você puder eliminar e essa chupeta já não fizer mais uso para você, já não for ali como algo para, por exemplo, acalmar a criança quando está chorando, já tenta fazer estratégias, tenta ver estratégias para tirar essa chupeta. O ideal também é não dar. Não dá, o ideal é não dar. Se essa criança, você ofereceu, se a criança não quis, nem tenta de novo. Sim. É ótimo que ela não quis, que bom que ela não quis. Caramba. Agora, se a sua criança quis, então fique na cabeça que até os 3 anos você precisa retirar essa chupeta. E se a sua criança passou os 3 anos, como foi o que você relatou, a sua sobrinha, 3 anos, tem que procurar uma intervenção assim, especializada para ajudar a tirar essa chupeta e para tratar o que a chupeta deixou no organismo e na criança. E a gente sempre tem contato com alguns relatos assim, não, mas eu conheço, então eu chupei chupeta até os 12 anos, eu não tenho problema nenhum. Não tem problema. Mas nós temos que entender também que cada um é diferente. E às vezes a intensidade que uma criança usa essa chupeta, então ela faz aquela sucção, quanto mais sucção ela faz, quanto mais força ela faz naquela sucção, mais rápido e mais consequências a gente vai ter em tudo isso que a Rani explicou. Então, às vezes, ficou até 12 anos e não tive nenhum, mas às vezes só colocava a chupeta na boca. Então, não fazia sucção, era só um conforto, porque depois dessa idade, depois que o bebê deixa assim, né, de ser recém-nascido ali, naquela fase mais difícil, a chupeta ela vira um acalento, então ela vira no caso da sua sobrinha, então tem 2, então emocional. Uma necessidade emocional, é um apego mesmo. Que tem que ser redirecionado a outra coisa. Até questão de ansiedade também, a criança está ansiosa. Exatamente. E aí, quanto mais força a criança faz, quanto mais intensidade ela usa para fazer essa sucção, mais dificuldade ela vai ter. Tem um dentinho, que a Rani falou, o dentinho da chupeta. Tem algumas trocas que a gente já sabe que é por causa da chupeta. Então, como a Rani falou, a língua fica só lá embaixo, só rebaixada. E às vezes a criança consegue fazer, mas pelo costume, o cérebro já está acostumado, ele já está naquele padrão, ela já não faz o movimento natural do fonema. Então, já tem trocas assim que é bem característico de criança que faz muito uso de chupeta. Então a Lígia... você vai falar? Pode falar. Tá. É que a Lígia tocou num ponto bem interessante mesmo. Quando a gente for falar de chupeta e mamadeira, a gente tem que prestar atenção em 3 pontos. Frequência, o tempo que essa criança fica e a força que ela vai aplicar nessa mamadeira ou nessa chupeta. Porque dependendo da força, realmente altera o palato da criança. Vai alterar a questão de estrutura de organismo. Então... Por exemplo, o que ele já falou mesmo, às vezes a criança ela faz uso de chupeta, mas é só para dormir e ela só dorme e larga. Então ela não vai ficar muito tempo com a chupeta e não vai exercer uma força ali com aquela chupeta. Mas, por exemplo, é uma criança que fica a manhã inteira com chupeta e ela suga muito forte e os pais não tiram, então isso vai acarretar impactos a nível de estrutura mesmo na criança. Então tem que ter esse cuidado. É importante falar nessa questão do que a Rani falou de quando possível retirar a chupeta, porque acho que a maior questão para os pais é porque é um processo que vai ser doloroso para essa criança. Porque ela tem uma questão emocional, ela tem o costume, né? É bom, é confortável, não é ruim. Se fosse, elas não iriam fazer uso. Mas o que a gente sempre gosta de falar pensa no trabalho que vai dar depois também. Esse trabalho agora é passageiro, é assim, umas crianças que demoram mais, é um mês ali lembrando, no máximo, muitos. Sofrer. Mas pensa ali, uma criança que fez esse uso muito tempo, muito intenso essa chupeta, vai precisar colocar aparelho ortodôntico,
Às vezes vai precisar dilatar o palato, né? Porque ficou o palato oval, que é bem característico. Vai precisar fazer o tratamento. Os dentes também, o dentinho de chupeta, vai precisar. Por quê? Não é só questão estética, é qualidade de vida. É questão de deglutição, de mastigação. Vai precisar. Então, pensar no trabalho e no gasto que isso vai causar também. Às vezes é um problema, né? Um problema ali, a criança chorando, a criança pedindo, não dormiu bem à noite. Mas sempre pensa no futuro também. O que postergar isso vai causar no futuro? O que vai dar mais trabalho? Porque essa é uma grande questão para os pais, né? O choro. E a gente entende a criança, ela realmente está em sofrimento. É uma criança, acabou de fazer 3 anos, 2 aninhos. Ela não compreende por que aquilo que era bom para ela vai precisar ser retirado. Mas a gente sempre temos que pensar no futuro e na qualidade de vida, que não vai ser criança para sempre. Não vai ter 2, 3 aninhos para sempre. Vai virar um adolescente, aí vai para a escola. Aí às vezes uma troca, um fonema que não faz. O que gera na escola? Não vai ser só a família, não vai ser conviver só com os pais. Vai conviver na escola, com outras pessoas. Trauma, né? São consequências que vão escalando e aumentando conforme o tempo vai passando. Sim. Olha, meninas, além de fonoaudiólogas, vocês são excelentes comunicadoras. Falam muito bem, né, Lucas? Rapaz, e por falar no Lucas aí, o Lucas, quando era criança, ele era gaguinho. Eu até brigava com ele, dava um chacoalhão nele porque não saía. Tá errado. E ele ficou assim, com medo de mim, sabe? Ele pegou uma coisa assim, e aí eu acho que a gagueira dele passou meio que na marra. Coitado do Lucas. Coitado. Enfim, mas hoje fala muito bem. Mas acontece, né, das crianças terem uma dificuldade, porque ele era pequenininho e tal, né, mas passou, mas eu achei que ele seria gago mesmo. Chegou um momento que eu falei pra Priscila assim, amor, eu acho que ele vai ser gago, vai ter muita dificuldade, né, e filho de radialista e tal, ainda vai ser gago. E aí, na época eu trabalhava na rádio, e aí ela falou, será, amor? Eu falei, eu acho que olha aí, ele não consegue falar. E a gente já estava pensando em levar ele a um especialista, e aí ele começou a falar assim, bem, assim, do dia para noite, e curou. Sumiu. Mas e aí? Isso é interessante porque a criança, ela tem a gagueira do desenvolvimento. Sim. Então é esperado. É normal? É normal. É esperado que, 2, 3 anos ali, que é quando a criança está tendo um repertório de fala maior, um boom assim na linguagem, ela tenha essas disfluências na fala. Mas eu acho que ele ficava nervoso, sabe? Pode ser também. Que a gente também pressionava. Quer falar rápido. Sim, e a gente não está imune às disfluências, né? Nós não somos gagos, mas a gente em algum momento vai ter um episódio de disfluência na nossa fala. Às vezes a gente trava numa palavra, ou às vezes a gente está querendo falar uma palavra e não consegue ficar aquilo pá, e aí fica e sai. Mas isso aqui foi um episódio normal, foi um corte na nossa fala que teve um episódio de disfluência. Isso é normal, é esperado. Sim. Assim como a gagueira do desenvolvimento. Então a criança, ela tá meio que tateando ali a fala, ela tá treinando o que ela quer dizer. Então é super normal e esperado. Mas aí quando a criança já atinge ali uns 6 anos, uns 7 anos e ela continua com essa gagueira, a gente já tem que investigar qual que é a causa. Pode ser, às vezes, uma causa emocional, pode ser do organismo mesmo, às vezes tem casos de gagueira na família. Então a gente precisa entender o porquê, porque pode ser psicológico ou pode ser do organismo. E então, tem cura? A gagueira não tem cura. Quando é diagnosticada, gago, não tem jeito. A gagueira não tem cura. A gente trabalha para diminuir os episódios de disfluências gagas. A gente procura... otimizar a fluência da fala. Isso, otimizar a fluência. Essa fala limpa, né? Propor estratégias para que a própria pessoa que possui a gagueira consiga se compensar ou lidar ali na hora que ela for fazer um discurso e tudo mais. Então, as pessoas que têm gagueira, elas vão realmente criando estratégias para lidar com os momentos que ela sabe que vai ter esse episódio de gagueira. E até uma curiosidade sobre a gagueira, né? Que quando os pais vêm, alguém vem perguntar pra gente, fala, fulano é gago, mas por que ele consegue cantar, contar, consegue decorar textos? Por exemplo, tem vários atores
que são gagos. Mas por que eles conseguem fazer o trabalho deles com excelência? Porque essa parte da gagueira, como a Rani falou, da gagueira do desenvolvimento, a criança tem aquele boom e o cérebro está ali procurando o que ele vai falar, que palavra que ele vai usar, e aí acontecem essas pausas, essas travas. Mas a parte que canta, a parte que decora números, que decora música, decora texto, é diferente dessa fala espontânea. Então por que tem casos que a gente lembra uma música toda e às vezes o que eu quero falar eu não consigo? Porque é diferente. Então uma pessoa que tem gagueira, ela vai conseguir cantar, ela vai conseguir se apresentar, se ela quiser ser ator, atriz, trabalhar com teatro, ela vai conseguir. É nessa fala espontânea, nessa conversa que ela tem essa dificuldade. E é aí que a gente trabalha. Então a gente trabalha com estratégia de suavizar, trabalhar na velocidade da fala. Às vezes a criança, né, a pessoa quer falar muito rápido, isso dificulta também. A questão emocional, então ter um acompanhamento psicológico também é muito importante. Então isso de brigar, não brigue, pode fazer. não Coitado brigue, do Lucas, que bom que não fale pro seu filho falar, vai menino, solta, não, espera, tudo deixa bem. Isso daí piora a situação, piora. Ele Filho, pode ter um trauma fica dessa nervoso. situação. Sim, é só falar, filho, respira, para um pouquinho. Você quer falar de novo? E vai. Deixar essa forma mais natural possível, porque pode piorar. Então, com o Lucas, ok, amanheceu um dia e passou, porque era esperado do desenvolvimento. Mas quando uma criança, né, é gaga, tem a gagueira mesmo, não vai passar. Vai fazer piorar. E aí tem várias consequências. Então, às vezes se fecha, não quer falar, não quer conversar. Às vezes, então, qualquer interação vira um grande sofrimento. Sim. O ideal mesmo é procurar ajuda, se você percebe seu filho ali depois dos 7 anos. A gagueira é um diagnóstico mais complexo que a gente tem certa idade para fazer. Então, a gente espera essa gagueira do desenvolvimento, depois passou ali dos 7 anos que a gente vai conseguir avaliar. Falando, não, são disfluências gagas. É gagueira, então vamos trabalhar em cima dela para otimizar, para criar estratégias com o paciente, quando é uma pessoa adulta, né? Criar estratégias com esse adulto para que ele consiga melhorar aquela fluência da fala, que ele consiga se comunicar sem tantas pausas. Sim. Maravilha, senhoras e senhores, Rani Leão e Lígia Montenegro, que prazer, que alegria receber vocês aqui, esse bate-papo tão legal, né? Hoje foi um dia de muito aprendizado. Essa área da fonoaudiologia, ela é muito ampla, né? Tem muitos detalhes aí, muitas especificidades, e a gente fica feliz de conhecer um pouquinho delas, né? E saber que vocês atuam brilhantemente lá na clínica Divertidamente, que faz um trabalho excepcional, né? E é importante dizer também, a gente não comentou muito, não teve, né? Mas o fonoaudiólogo, nós não trabalhamos sozinhos. Então, a clínica tem vários profissionais e a gente consegue integrar esses atendimentos. Então, às vezes, uma criança precisa, por exemplo, uma criança tem gagueira, precisa de acompanhamento psicológico. Então, ele precisa desses dois. Um profissional sozinho não faz o trabalho todo. Uma pessoa sozinha não faz milagre. Então, a gente consegue trabalhar com os nossos pacientes de forma integrada, a gente tenta ao máximo. Então, multidisciplinar. Então, eu sou fono, mas meu paciente tem muita questão comportamental. Eu consigo lá na minha colega psicóloga, nas minhas colegas neuropsicólogas, falar, olha, fulano tá assim, 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 me ajuda, o que eu faço? Ou então, tem a questão muscular, então eu vou ali com a minha colega fisioterapeuta, com a minha colega psicomotricista, para a gente conseguir trabalhar em conjunto, porque o desenvolvimento humano, ele é integrado, então sozinho a gente não consegue, e lá a gente consegue trabalhar dessa forma, né, integrado com os nossos colegas. Então um beijo a todos os nossos colegas que estão nos assistindo, é muito bom trabalhar com vocês, é uma honra, e senão o nosso trabalho não vai para frente, né, todos nós dependemos uns dos outros. Maravilha. Bom, quero convidar vocês a retornar, né? Deixar as portas abertas aqui para a gente poder falar mais. Essa 1 hora aqui, já passamos de 1 hora, já 1h03. 1 hora, meu Deus, nem parece. Passou muito rápido, parece que foi 10 minutos, né? Sim. Então o assunto ele flui muito e são muitos questionamentos, né? Para poder ajudar a sociedade a entender melhor. Que bom que vocês vieram para poder conversar com a sociedade, isso é muito importante. Rani, algo mais a acrescentar ou a noticidade aqui à sua disposição? Só deixar um recado mesmo para os pais, a gente já contou muitas coisas aqui também, para os pais, para os cuidadores que passam tempo com as crianças, né? Que eles possam aproveitar realmente o tempo que eles estão ali com a criança, deixar de lado o celular, buscar estimular as habilidades que nós pontuamos aqui também, buscar brincar com a criança de forma funcional, de forma estruturada ou não, mas dar vida realmente aos brinquedos,
aos bonecos, chamar a atenção da criança, dar o espaço dela também, para ela entender o que está acontecendo e te responder. Então é muito importante isso. E caso você note alguma dificuldade no seu filho, viu que algo não está dentro do esperado, não está normal, não hesite em buscar um atendimento especializado. A clínica, como ele já falou, a gente tem profissionais que nós trabalhamos em conjunto, então vai estar à disposição para te receber, a gente vai te acolher com o maior carinho, vai te entender e vai trabalhar com todo o amor para que a sua criança, o seu filho desenvolva. Então, muito importante isso. Maravilha. Antes de encerrar, deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal aqui que eu acabei não mandando. A Giovana Carla, Gibão Araújo, Will Ximenes, que é o nosso diretor de trânsito, né, Will? Aquele abraço aí, o Gibão também. A Vilma Fávero, Maria Conceição da Silva, Maílson Campos, tá aqui parabenizando vocês, excelentes profissionais. A Tânia Abreu, Tânia Jussara, Gislene Cabral, parabéns meninas, excelente entrevista. A Maiara Crepaldi, Lígia e Rani, excelentes profissionais, obrigado Maiara. Isabel Penha, maravilhosas, obrigado Isabel, e também a Maria de Lourdes Calvila, junto conosco aqui, muito obrigado a todos, pode concluir. Não, complementar mesmo a fala da Rani, não hesitar em procurar e não ouvir também, porque isso a gente ouve muito dos pais. Não, mas porque a avó, não, ele vai se desenvolver, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, mas dentro de um tempo esperado. Exatamente. Toda criança pode se desenvolver no seu tempo, contando que ela se desenvolva no tempo esperado. Porque nós temos estudos, nós temos comprovação científica que o desenvolvimento tem seu tempo. Então não ouça, não hesite, porque o pai, a mãe, no caso seu, né, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho falou que o filho falou com 8 anos, com 7 anos. Não. Procure ajuda e procure ajuda o mais cedo possível. Se você puder, se você tiver essa oportunidade, procure ajuda para o seu filho, porque só a mãe e o pai sabem como que essa dificuldade reflete, né? Tanto nos sentimentos deles, como pais responsáveis, quanto na criança também. E às vezes os pais estão sofrendo à toa, né? Exatamente. Estão passando dificuldade, sendo que poderia ter ajuda. Aí se você procurar uma ajuda, já tira um peso das costas. Então, e quanto mais a criança cresce, eu acho que piora a situação para a família e também para a própria criança, né, que ela não vai ter um desenvolvimento, ela não vai aprender, né, ela vai continuar daquela forma e talvez até em níveis piores, né, onde vai prejudicar toda a família, vai prejudicar a criança na escola, no aprendizado e no futuro dela, né? Por isso que é importante todo o diagnóstico, né, precoce, né, que ser rápido. Então é isso, pessoal. Algo mais acrescentar? Não. Muito obrigada, agradecer pela oportunidade. Foi ótimo conversar. Muito bom. Então, gente, essa entrevista vai continuar lá no YouTube, tá gravada, vai ficar gravada lá. Então você pode também, você que pegou aqui da metade para o fim, né, ou no final, você pode assistir ela na íntegra também no YouTube. Por quê? Porque é mais fácil, você pode assistir lá na sua Smart TV, na sua sala, no seu quarto, você fica mais à vontade. E também continua aqui no Facebook, você quando quiser acessar também pode acessar, né? E a gente também vai fazer alguns cortes lá para o nosso Instagram, para você ter também acesso. Então é isso, a gente agradece aqui a sua audiência em nome hoje da Clínica Divertidamente. Quero agradecer aqui a Kátia, toda a equipe lá da Clínica Divertidamente, são inúmeros profissionais, né? A Gislene, todo o pessoal lá da Clínica Divertidamente, muito obrigado aqui por encaminhar as profissionais. A gente tem outras profissionais, né, que fazem parte da clínica, que também vão participar aqui do nosso podcast. A gente fica muito feliz, que é mais informação para a sociedade. Isso ajuda muito aí também os pais e mães a entender melhor como que tudo isso funciona, né, e poder ajudar a sua criança. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço e que Deus abençoe.